Então, vamos começar nossa aula. Questão aqui do Enem, tá? Questão de função exponencial. Vou ler com vocês, acompanhe aí comigo. Ele fala assim, ó. Admita que um tipo de eucalipto tem a expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t é igual a a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro. T é considerado em ano e A é uma constante maior do que 1, né? Por isso que a função está crescente aqui. Ele falou, o gráfico que apresenta y é esse aqui. Ele continua falando, admita que y é igual a zero, né? Y é igual a zero, fornece a altura da muda quando plantada. E deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Entre o tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a. Ele quer saber o tempo entre a plantação e quando vai cortar quando a árvore atingir 7,5 metros. Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, tá? Um spoiler aí da questão. Tá vendo os pontos do gráfico? Ó, x, y, x, y. Usem eles para vocês determinarem o valor de A aí na função para poder achar a resposta, tá? Estão conseguindo fazer aí? Tá saindo alguma coisa? Isso. Sei, Luísa.
Relembrando de alguns conceitos, hein? Cadê, Luiz? É isso aí mesmo, tá? Tá certo. Olha só, gente, vamos lá. Vou resolver com vocês, ver se vocês relembram aí alguma coisinha. Peguei uma questão que envolvia um pouquinho de log, né? Olha só. Então vamos lá. Primeira coisa que ele fala na minha questão: minha função y é igual a elevado a t menos 1. Né? Beleza. Só que ele falou que a é positivo, é maior que 1. É maior que 1. E ele me deu lá no gráfico que quando meu y era igual a meio, meu t valia 0. Então, 0 menos 1, ou seja, meio, que é 0,5, é igual a elevado a menos 1. Ou seja, se eu inverter aqui, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre a. Logo, meu a é igual a 2. Tranquilos até aqui? Tranquilos, né? Meu a é igual a 2, logo eu acho minha função. Minha função é essa aqui, ó. Y é igual a 2, t menos 1. Lembra que eu falei sobre as diferentes formas da função? T menos 1 eu poderia escrever assim, ó. Y é igual a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a t. Concordam comigo? Que esse menos 1 aqui eu posso escrever ele como divisão? Beleza, tenho aqui. Aí ele perguntou quando a árvore atingir 7,5 metros. 7,5 metros, coloca aqui, ó. 7,5 metros é 15 sobre 2, que é meu y, vai ser 1 sobre 2 vezes 2 elevado a t. Simplifica 2 com 2, o que a gente tem? Que 15 é igual a 2 elevado a t. Eu consigo... Aqui estão alguns resultados da web. Eu consigo achar através de logaritmo aqui? Não, né? Não consigo. Então, o que eu faço? Vou aplicar log de 2 nos dois lados. Por quê? Quando eu aplico log de 2 em ambos os lados da equação, né, eu vou ficar do lado de cá. Aplicar log em todo mundo. Vai ficar aqui, ó. Log de 15 na base 2 é igual a t log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então, o meu t é igual a log de 15 na base 2. E minha questão está resolvida. Ah, Juan, mas a gente nem revisou log, só que a gente viu log ano passado. Os conceitos de exponenciais estão aqui, ó. Sim, estão perguntando, gente, eu recomendo o uso do caderno de exercício? Sim, tá? Tem um caderno de exercício para você fazer um monte de exercício de matemática, que se não tiver o caderno, gente, fica complicado. Vocês viram aí, acompanharam? Beleza, vamos lá para a próxima questão. Uma questão simples, tá? Eu já vou dar alguns insights para vocês. Ele fala assim, ó. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, devemos calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais em uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades,
obteve-se a fórmula para a população. População é 40 que multiplica 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias. Ele pergunta, em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... O que vai acontecer com a população de bactérias após 20 minutos? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. O pessoal agora está colocando as câmeras e mostrando o teto de casa. Quando... Complicado, viu? Oi, Luísa, pode falar. Se quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Isso mesmo, Luísa. Parei de compartilhar sem querer, gente. Olha só, vamos lá, se conseguiram fazer aí? Tá, eu tô calmo, gente. Esse aqui é aquele tipo de questão que você olha pra mim e fala, não é só isso? Alguém conseguiu? Tô esperando.
Tá, vocês conseguiram? Alguém conseguiu? Vou fazer aqui com vocês. Olha só, gente. Vou resolver até aqui na tela mesmo para não sair da questão. Só para vocês ficar de olho. Presta bastante atenção. Ele falou que o tempo é dado em hora e ele quer após 20 minutos. Tá, 20 minutos é quanto tempo em hora? Vamos transformar, né? Então, 20 minutos dividido por 60. São 60 minutos, corresponde a 1 hora. Simplificando, vou achar que meu tempo é 1/3, né? Beleza, 1/3. Eu quero saber o que aconteceu com a população. A P de T, né? E quando o meu T era 1/3, foi 40, que multiplicou 2 elevado a 3, que multiplica 1/3. Beleza, 3 simplifica com 3, 40 vezes 2 dá 80, ou seja, a população foi duplicada, letra D. Tranquilos? Cadê vocês? Conseguiram enxergar aí? Fácil, não é? Alguém teve dúvida, gente? Esse tipo de questão é muito comum cair, gente. É muito, muito, muito comum cair. Muito mesmo. Então vamos para a próxima. Se ninguém teve dúvida. Beleza. Vamos lá, próxima questão. Então, duplicada, né? Após 20 minutos, duplicada. Próxima questão, ele fala aqui, ó. O sindicato de trabalhadores em uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja R$ 1.800, propondo um aumento fixo percentual a cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço é essa aqui, 1.800 que multiplica 1,03 elevado a t. Aí ele pergunta, de acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional com 2 anos de tempo de serviço será em reais, ou seja, 2 anos após ele está ganhando 1.800, vai passar a ganhar quanto? Aqui é 1.800 vezes, tá? Vezes 1,03 elevado a t. Isso mesmo, Luísa, certinho. Gente, essa questão não tem nem muito o que pensar, tá? É uma questão que você faz tão rápido que chega a ser simples olhar para esse tipo de questão por utilizar muita lógica. Se você entende, né? Mas aí que está o problema, ó. Perdi assim, você podia fazer prova nesse nível que eu não reclamaria, mas se eu fizer prova nesse nível, gente, vocês não estudam mais. Se vocês não estudar mais, quando chegar lá no vestibular e cair questões desse nível, vocês vão achar difícil, porque vocês não estudaram o suficiente para achar essas questões fáceis. Então tem que cobrar difícil mesmo para que vocês façam as questões e achem fácil, né? Quando chegar no vestibular, o objetivo é você achar fácil no vestibular. Isso aí, Pedro, certinho. Olha só, vou dar um insight bem simples nessa questão. Pensa aí, ó. Ele está dando aumento, se você for olhar aqui, esse aumento está sendo correspondido a quantos por cento? Fala para mim. Quem, quem lembra aí de financeira? Quantos por cento de aumento é?
Isso aí. Certinho. Então, esse aumento aqui é de 3%. Você acha, gente, que 3% no aumento, 1% disso aqui vai dar R$18. Né? 3% vai dar pouquinho. Né? Agora pensa comigo, só pensa. Em 2 anos vai ajustar um pouco, né? Você acha que vai passar de R$3.000 para cima um salário de R$1.800 com 3% de aumento? Fala, que mundo você vive? Né? É óbvio que a letra é. Ah, Juan, você não vai fazer conta não? Não. Não precisa fazer conta. Vocês conseguem enxergar aqui? Que vai por lógica? Ah, Juan, se eu fizer conta, substitui aqui por 2 e multiplica. Certo? A conta que eu fiz está aqui, ó. Calculei 1% vi que 3% vai dar aí 50 e poucos reais. Vai dar um pouquinho mais de 50 e pouco, vai dar 1.900 e alguma coisa. Então pronto, achei meu resultado. Consegue entender isso? Visualizar isso? Então beleza, então vamos para a próxima. Aí, ó. Outro tipo de questão que envolve conhecimento prévio, né? De juros, financeira, porcentagem. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano, T, de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T, para T maior ou igual a 1? Vamos lá, qual seria? Isso aí, Luísa, certinho. Porque, gente, nem falo agora nada, agora não, só para vocês tentarem fazer aí. Estão conseguindo entender a função exponencial, como é que utiliza? Isso aí, Thiago. Olha só, vou fazer com vocês aqui. Não sei quem está fazendo, quem não está fazendo. Mas olha só. 8.000 inicial, beleza. Aí ele fala que aumenta 50%, né, ao ano. Um crescimento anual de 50%. Eu já falei com vocês que o aumento percentual se dá com 1 mais a porcentagem de aumento. 1 mais o aumento. É isso? E isso que multiplica o valor inicial, elevado ao tempo. Né? Então aqui é o meu valor inicial, né? Aqui eu tenho o meu valor final, que é basicamente a fórmula de juros compostos. Montante, né? Aumento, ó, é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T.
Juan, por que aqui tem T menos 1? Porque no primeiro ano não teve o aumento, então ele coloca T menos 1, né? Então, isso aqui seria um aumento 1 mais 50%, 1,5. Então, a única alternativa possível. Aqui, 50 não faz sentido, 0,5 não faz sentido multiplicar com o tempo. Tá vendo? Não faz sentido nenhuma dessas. 4.000, ele colocou 50% direto isso aqui. Ele está colocando sempre os mesmos 50%, desconsiderando esse aumento sucessivo. Isso aqui poderia ser para juros simples, né? Ou para um aumento simples, um aumento linear, que não é o caso, é um aumento sucessivo. Essa aqui ficaria só com 50% do valor, então errada também. Temos aí como correta a alternativa é. Podemos responder aí e acertamos nossa alternativa, beleza? Vamos para o próximo. Olha aí. Ele fala assim, ó, pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou a população inicial de 10 elevado à quinta, né, potência de bactérias, e encerrou, bactérias X, e encerrou a observação ao final de 1 hora. Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora, após 1 hora do início do período de observação, desse aluno, o número de bactérias X foi função exponencial também. Dá um tempinho para vocês. Isso aí, Ana Clara. Isso aí, Thiago. Certinho. Isso aí, Luísa. Ana Clara Ornelas. Mais alguém está fazendo, gente? Tentando fazer aí. Beleza, olha só. Ele fala dobra a cada quarto de hora. Então significa que em 1 hora vai dobrar quantas vezes? 4. Dobrar 4 vezes, 2 elevado a quarta vezes a população inicial de 10 a quinta, né? 2 a quarta vezes a população inicial de 10 a quinta, a alternativa seria minha resposta correta. Seleciono e vejo aqui a resposta correta, beleza? Quantas horas são agora, gente? Ainda tem tempo, né? Temos 12 minutos. Pera aí. Olha só. Questão maior do Enem. Ele fala aqui, ó, que a população mundial está ficando mais velha. O índice de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita, né, representam as faixas percentuais, são esses aqui os percentuais, e, por exemplo, em 1950, veja aqui em 1950, havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos, um número entre 10 e 15% da população nos países desenvolvidos, né?
Beleza. Aí ele coloca aqui, suponha que o modelo exponencial y é igual a 363 vezes e elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000, né? O ano e x igual a 1 corresponde ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano x, usado para estimar a população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050, de modo que consideramos que e elevado a 0,3 é igual a 1,35. Estima-se que a população com 60 anos ou Aqui mais estão alguns estará detalhes. em 2030 entre. Então, ele está querendo saber, esse aqui é a função, e ele está querendo saber em 2030, onde vai estar a estimativa da população. Vou dar um tempinho para vocês. Essas são as informações que a gente precisa aí nessa questão. Lembra das propriedades de potência nessa questão, tá, gente? Essa questão é bastante interessante para vocês aprenderem a trabalhar com potência, tá? Fiquem bem espertos aí. Qualquer dúvida, lembre que eu estou aqui Você pode me no chat, tá? Para responder vocês.
Vou fazer essa questão aqui com vocês, tá? Isso mesmo, Thiago. Certinho. Vou fazer aqui com vocês, gente. Olha só. Temos aqui minha função, certo? Minha função, ela é f de x, que é 363 vezes elevado a 0,03x. Aí ele pede em 2030. 2030, o meu x vai ser 30. Então, f de 30 vai ficar 363 vezes elevado a 0,03 vezes 30. Ele me dá uma informação importante. Ele me fala que elevado a 0,3 é igual a 1,35. Onde que eu vou usar essa informação importante? Eu vou usar essa informação importante agora. Por quê? Se eu separar aqui, ó, se eu fizer 10, né, se eu cortar esse zero e cortar aqui, né, simplificar aqui, eu vou ficar com f de 30 vai ser igual a 363 vezes elevado a 0,3 vezes 10. Vezes 10 não, gente, desculpa, vezes 3. Por quê? Já multipliquei o 10. Tranquilo aqui? É como se eu cortasse, passasse uma vírgula para cá e tirasse esse zero. 0,3 eu tenho o valor. Então, significa que meu f de 30 vai ser 363 vezes 0, elevado a 0,3 dá 1,35. 1,35 elevado a quanto? Ao cubo. Certo? Olha aqui, ó. Potência de potência. Beleza, 1,35 elevado ao cubo. Agora posso resolver minha questão, né? 1,35 elevado ao cubo dá aproximadamente 2,46. Então, vou ter que meu f de 30 vai ser 363 vezes 2,46, que vai dar aproximadamente 893 milhões, né? Esse é o número aproximado, óbvio. Vou voltar lá na minha questão. Volto aqui. Acho que o número está entre 870 e 910 milhões. Posso responder, olha aí a alternativa correta. Beleza? Galera, essa foi uma das questões que você precisa saber das propriedades, tá? Não sei se todo mundo está tentando, se está conseguindo fazer, mas essas questões são super importantes, gente, principalmente o vestibular serial de vocês, tá? Eles vão cobrar interpretação gráfica, eles vão cobrar aí a função exponencial, é certeza, sempre cobra, sempre cobra. Não vai ser diferente esse ano, sabe? Vai cobrar de novo. Beleza? Por hoje é só, ó, um beijão, bom final de semana, e se cuidem, gente. Tchau, tchau.